porque nós sabemos da responsabilidade de manusear a palavra dele. Nós sabemos da responsabilidade que temos de pregar o evangelho do seu poder, porque este evangelho é o evangelho do poder de Deus para salvar a vida daquele que crê. É esse o temor que nós temos, o respeito que nós temos por esta palavra. É uma palavra santa, poderosa, que quando alguém ouve e rejeita, nos entristece, porque nós sabemos que entristece também o Espírito Santo. Porque se estamos aqui hoje, foi de graça, não foi por acaso para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje, tendo o privilégio de dizer que somos da família de Deus, somos filhos de Deus, nascemos de novo da água e do Espírito, e tudo isso aconteceu porque o amor do Pai falou mais alto nos nossos corações, e nós entendemos o que significa a salvação eterna. Então, o Evangelho, ele não tem um outro objetivo, a não ser pregado para que as pessoas ouçam e entendam e queiram uma vida eterna ao lado de Deus, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho, ele é ministrado para isso. O Evangelho, ele não pode ser pregado como meio de negócios. O Evangelho, ele não pode ser pregado com outro objetivo a não ser salvar vidas, salvar almas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é o objetivo de se pregar o Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho de fé e de amor. Fé e amor. Fé e amor, elas são inseparáveis. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Fé e amor são inseparáveis. Fé e amor. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem fé. Tem que ter fé e o amor no coração. Esse amor, esta certeza que nós temos, e esse amor, esse respeito por Deus que nós temos que ter, ele vem até a nós pelo entendimento da sua palavra. Nós entendemos essa profundidade através do conhecimento da sua palavra, o que ele fez por cada um de nós. Para que hoje nós estivéssemos aqui, Jesus, ele pagou um alto preço, e ele mandou nós fazermos isso. Nós vamos cear hoje. Hoje é Santa Ceia. Vai ter, depois da Santa Ceia, vai ter a comemoração das crianças, né? As crianças vão aqui apresentar aqui para o Dia das Mães, vão louvar, vão cantar. E isso é um privilégio, irmãos. O mundo, ele não quer entender isso, mas nós entendemos o quanto é importante para nós podermos fazer parte da família de Deus. Isso é algo sublime. Não temos palavras para agradecer a Deus dele nos aceitarmos. Deus, ele não olhou para os nossos defeitos, para os nossos pecados, ele nos aceitou do jeito que nós éramos, porque ele é poderoso para pegar uma pedra bruta e transformar e lapidar em ouro fino, ouro puro. E é assim que ele faz com cada um de nós, quando damos a liberdade para que o Espírito Santo, ele opere nas nossas vidas, em nome de Jesus. Sou um louco que rejeita o Senhor Jesus. É um louco, porque nós estamos falando de algo eterno. Nós não estamos falando de algo simplesmente artificial. É algo que é eterno. A salvação, ela é eterna, e a condenação também, ela é eterna. E a oportunidade é aqui, enquanto estamos vivos. O Isaías, ele diz: busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você está vivo. Depois que morreu, esquece, não tem como mais buscar a Deus. Então precisamos acelerar, pregar o Evangelho para todas as pessoas.
Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos cochilar, dormir espiritualmente. Deus está vendo e Ele vai nos cobrar de nós. Carta de João, 1 João capítulo 5, abra a sua Bíblia lá. 1 João capítulo 5. Vamos andar um pouco aqui na Bíblia em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus é para ser ouvida, guardada e praticada. O salmista, ele fala no Salmo 119, que ele guardou a palavra do Senhor no seu coração, para que, através da palavra de Deus, ele não pecasse contra o próprio Senhor. Porque a semente de Deus que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, não permite que nós vivamos mais na prática do pecado. Nós pecamos sim, falhamos, mas não vivemos mais na prática constante do pecado. É isso que o João fala. Quando ele diz quem é nascido de Deus não peca, ele está dizendo quem é nascido de Deus e tem o Espírito Santo não vive mais na prática do pecado. Nós erramos todos os dias porque estamos ainda num corpo humano e carnal e falho. Mas Deus deixou ali o arrependimento imediatamente para nós nos consertarmos e não mais praticar em nome do Senhor Jesus. Aqui o texto começa no 1 João capítulo 5, a palavra de Deus começa nos falando assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando guardamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, Jesus, ele fala milhares de vezes nos evangelhos em guardar a palavra do Pai. E é aqui onde Deus vê, quando Ele olha para os nossos corações, Ele vê se estamos guardando a sua palavra ou não. O amor dele é medido através do cuidado que temos com a sua palavra. Se guardamos a sua palavra, o amor de Deus está em nós a cada dia sendo aperfeiçoado em nome de Jesus. Se não guardamos a sua palavra, o amor de Deus nunca vai se aperfeiçoar em nós. Porque aqui o texto é muito claro, quando ele diz aqui, ó, o versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não é difícil de guardar. Então você vê que quando nós guardamos a palavra, nós estamos amando a Deus. Aí, se alguém tinha dúvida ainda, como é que eu vou amar alguém, um ser que eu não vejo? Está aqui, muito claro, para que a pessoa entenda. Você não precisa ver Deus, você não precisa ver Jesus com os seus olhos carnais, você não precisa andar com uma foto de uma imagem dizendo que é Jesus. Esquece isso, não é assim que se ama e se adora a Deus. Se ama e se adora a Deus através da fé e guardando a sua palavra no seu coração em o nome de Jesus, porque aqui está escrito aqui, ó, se não guardar, o amor dele não está, porque é o amor, este é o amor, a caridade. Tem um texto, tem algumas Bíblias que falam diferente, a minha fala caridade, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual que é o mandamento de Deus? A sua palavra. Então não tem como eu dizer que sou um crente, um evangélico, e eu ser vazio da palavra do Senhor. Irmãos, é perder tempo. Nós temos que aproveitar. Por que é que a maioria das pessoas entram na igreja vazia e sai vazio? Vem até os cultos, mas depois elas praticam tudo que o mundo pratica. Porque não é para acontecer, é para existir a diferença do filho de Deus para o filho do mundo. Mas ela não consegue resistir à tentação,
ela não consegue resistir ao pecado. No momento que o inimigo arma, ela cai na arapuca dele. Por quê? Porque um crente vazio da palavra de Deus, ele não tem força espiritual para resistir ao pecado. Só quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós abominamos os manjares de Satanás em nome do Senhor Jesus. Quando estamos vazios da palavra, nós somos alvo fácil para morder a isca que o passarinheiro coloca para nós nos contaminarmos. Não tem como ter uma vida vigilante com Deus se não guardarmos a sua palavra no nosso coração. Ninguém resiste ao mundo se não estiver cheio da palavra de Deus. Porque quando eu estou unido à palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo comigo, me orientando, me guiando, me dirigindo, me dando as regras, dizendo o que eu posso e o que não posso fazer. Ele me alerta. E quando eu estou cheio da palavra, eu estou sensível à voz do Espírito Santo. Quando ele falar, eu vou ouvir. Mas se eu estiver vazio da sua palavra, ele vai falar 1000 vezes, mas eu não ouço a sua voz, porque eu estou vazio, porque o amor de Deus não está mais no meu coração. Eu me esfriei na fé. Por quê? Porque eu lancei a sua palavra de lado e aceitei as sugestões de Satanás. Para nos mantermos de pé e chegarmos até o fim, é a palavra de Deus que vai nos sustentar a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Ela é a palavra de Deus, é o alimento que nós precisamos para ter força espiritual, para guerrear em nome de Jesus. Porque o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, nós já falamos um pouquinho de amor, né, amados? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós nascemos de Deus através da sua palavra. E agora, como nós já nascemos de Deus, agora nós temos ferramentas para vencer o mundo. Quando a Bíblia cita mundo, ela não está falando desse universo tão lindo e maravilhoso que nós olhamos e vemos os pássaros, as plantas, o sol, a chuva, tudo lindo e maravilhoso. O mundo não é isso. Isso se chama universo. O mundo que a Bíblia se refere é o pecado, as ambições, o egoísmo, a avareza, a cobiça, a arrogância. Tudo isso faz parte do mundo. E isso, quando nós nascemos de novo, nós fizemos um pacote e lançamos no mar do esquecimento. Quando nós morremos e ressuscitamos, tudo isso nós confessamos para Deus, fizemos uma confissão diante do homem, diante de Satanás, que nós estávamos renunciando tudo isso que nós desfrutava do mundo, não faz mais parte hoje da nossa vida, irmãos. No nosso novo nascimento, quando nós descemos as águas, nós sepultamos o velho homem com todos os costumes do mundo, com todo o seu lixo que nós carregávamos e aceitávamos. Nós confessamos para o Senhor Jesus, que a partir daquele dia, que nós entendemos a sua palavra, e confessamos Ele como nosso único e suficiente Senhor, ali foi a confissão onde nós demos um basta em tudo que pertence ao mundo, e nós dissemos que agora nós iríamos viver para Ele, em nome do Senhor Jesus. Isso é muito profundo, querido. Talvez muitos não entenderam qual que foi a confissão de fé naquele dia, que chegou diante do homem e falou para Jesus, que a partir de hoje Ele seria o nosso único Senhor. Quando nós confessamos que Ele é o nosso único Senhor, nós renunciamos todos os senhorios da nossa vida. Não existe mais outro senhores, só existe um,
Que a partir daquele dia nós entregamos a nossa vida para Ele, irmãos, que é o Senhor Jesus. E aí passamos a viver na esfera do amor de Deus. Quando nós descemos as águas e ressurgimos, nos tornamos nova criatura, Deus envia o Espírito Santo e derrama sobre nós o seu amor no meu e no teu coração. Esse foi o processo que aconteceu comigo e acontece com qualquer um que se entrega para Cristo. Por isso que nós temos a capacidade de guardar a sua palavra, porque entendemos o que Jesus fez, passamos a amar Jesus o preço que Ele pagou para me salvar. É isso que tem que impregnar na nossa mente, no nosso coração. Impregnar mesmo que o amor que nós temos por Jesus, nada pode apagar. Porque o preço que Ele pagou, Ele deu a vida por mim. Então, a minha retribuição é reconhecer o que Ele fez e passar sempre a buscar, me esforçar, para sempre obedecer aquilo que o Espírito Santo me fala, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele continua falando aqui no versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, o Espírito Santo, ele já nos capacitou para que nós nos prepare a cada dia, para sempre estar dizendo não para o Satanás, que todos os dias ele coloca diante de nós as coisas para nos atrapalhar. E uma coisa que você vê que o inimigo, ele é tão oportunista, que ele se aproveita dos pequenas distrações, para que ele possa enfraquecer a nossa fé. E uma ferramenta muito perigosa, que carregamos conosco todos os dias, é o celular. Tá, irmãos? Essa é uma ferramenta boa, usamos para trabalhar. Eu uso meu celular para eu trabalhar, você usa para a gente se comunicar, mas nós temos que ter muito cuidado, porque está na nossa mão, uma ferramenta perigosa, e o diabo sabe usar ele muito bem. Então nós temos que saber usar melhor do que ele, em nome de Jesus. Cuidado, isso é muito perigoso, essa ferramenta aí, está na mão. E hoje eu te falo para você sem medo de errar. Milhares de cristãos que abandonaram Jesus foi por causa desse celular, porque não vigiaram. São viciados em internet. E aí já viu, né? A internet tem tudo que é lixo, tem coisas boas, mas o lixo está ali, ó, espalhado. Então cabe a nós selecionar o que é bom e o que é ruim, descarta em nome de Jesus. Isso tanto vale para jovens, como para velhos e crianças. Amém, irmãos? Vigiar nunca é demais. Versículo de número... eu vou pular uma parte aqui para nós adiantarmos. Versículo 10. Pula para o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o 11, e o testemunho é este. Qual? Aqui vem o testemunho. O testemunho que Deus deu de seu Filho é esse aqui, ó.
que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho. Não existe vida fora do Senhor Jesus. Foi esse o testemunho que o Pai bradou e disse: esse é o meu Filho amado. No dia que Jesus, lá em João capítulo 15, que Jesus desce as águas, ali quando ele ressurge das águas, desce sobre ele o Espírito Santo, né, que a Bíblia cita que o Espírito Santo desce para que todos vissem. Ele desce como em forma de uma pomba, desce, capacita Jesus, e ali vem aquela voz que brada, Deus. Ó aqui, ó, o testemunho que Deus estava dando. Aí Deus dá o testemunho: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer nele, porque ele cumpre e obedece toda a minha palavra, em nome de Jesus. Nele vocês podem crer. Aí Deus, ele afirma, aqui é um testemunho que Deus está dando do seu próprio Filho, que fora dele não existe vida. E no 12, a palavra de Deus reforça mais ainda: quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqui a vida é a vida eterna. Então, como falei no início, o Evangelho, ele é pregado para as pessoas conhecerem quem é o Senhor Jesus, quem é esse ser chamado Jesus. Jesus, ele andou pregando, ensinando isso aqui, ó: todo aquele que crê na palavra do Pai tem vida. E agora nós pregamos quem? Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. E ele disse: façam esse ato de ceiar em memória de mim, para que vocês não esqueçam do que eu fiz por vocês, tá? Isso aqui é para lembrar, para nós lembrarmos. Todo mês nós fazemos isso aqui. A gente poderia fazer toda semana, né? Mas uma vez por mês. Façam isso aqui para que vocês, filhos e filhas, que eu conheço como ser humano, ele é muito esquecidinho, né? O pessoal fala que o brasileiro, ele é esquecido, mas é do ser humano. Jesus falou: ó, isso é um alerta para vocês não esquecer do que eu fiz. E isso aqui também é para preparar vocês, porque eu vou buscar vocês em breve. Ele falou: eu vou buscar vocês, se preparem. Por isso que a Santa Ceia representa passado, presente e futuro. Nos mostra o passado, faz nós vivermos o presente, para nos prepararmos para o futuro, em o nome do Senhor Jesus. É lindo, irmãos. A palavra de Deus é a coisa mais linda. Não podemos ter vida separado do Senhor Jesus. E o João reforça no versículo 13 aqui, amados: estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus. Crê de verdade. Não abrir mão desse nome por nada, não troca ele por nada desta vida. Jesus é o tudo para nós. Quando ele diz lá no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Eu, Jesus, te escolhi para que você vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Aí você me diz: pastor, qual que é os frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, está lá. Os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Os frutos que Jesus quer ver em nós é esses. Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, está lá. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5, rapidamente, amados, em nome de Jesus. Volte lá, Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, ó aqui, olha a fé aqui, ó. Temos paz com quem? E essa paz vem através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando somos justificados pela fé, a pessoa, você vê que é algo transformador. O Evangelho, ele é transformador, ele transforma a vida das pessoas. Quantas pessoas elas vêm até a nós angustiadas, tristes, com problemas, depressivas, com medo, e quando ela abre o coração e ouve a palavra, e recebe uma oração, aquela paz reina na vida desta pessoa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta paz, essa união com Deus, ela vem só através do Senhor Jesus. Jesus, quando ele fala lá no Evangelho de João capítulo 10, que ele é o bom pastor, ele diz que ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas lhe conhecem. Quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, e ele falou que essas ovelhas dele, elas entram e saem e acham pastagem. Quando Jesus falou esta frase, ele estava falando para todos nós, que nós, como as ovelhinhas normais, nós temos um lugar para nós nos reunirmos, mas só que nós não podemos ficarmos acomodados nesse aprisco. Nós precisamos sair, pregar o Evangelho e depois voltar. É tanto que ele diz: vocês têm liberdade para entrar e sair. Ele não quer ninguém parado dentro da igreja. Ele quer as ovelhas, assim como as ovelhinhas, elas precisam, à noite se recolhe, de manhã elas saem, vão para o pasto. À noite elas recolhem, elas têm um aprisco. Nós, como ovelhas de Cristo, nós temos este aprisco. Nós temos a liberdade de sair e voltar. Nós vamos e voltamos, porque Jesus, ele quer a sua igreja em movimento, não quer uma igreja estática, parada. Ele nos deu esta liberdade para que nós tenhamos um lugar onde nós nos reunimos, para adorar o Pai, nos alimentar, e depois nós saímos. Ele faz essa comparação com as ovelhinhas de verdade, as ovelhinhas, animaizinhos. Ele faz essa comparação conosco. Ou seja, o cuidado que ele tem de nos trazer para o aprisco. E depois ele diz: eu sou a porta está aberta para nos dar acesso a sair e depois entrar. Mas quem ainda não entrou por esta porta, ele não come do aprisco do Senhor, não tem o cuidado do Senhor. Nós, como ovelhas de Cristo, quando saímos daqui, do aprisco dele, nós saímos, mas o nosso sumo pastor está cuidando de cada ovelha do seu rebanho.
através do Espírito Santo. Aonde estivermos, o Espírito Santo está cuidando. Para quando for no dia do culto, elas serem arrebanhadas, serem tocadas no coração pelo Espírito Santo e ser recolhidas ao seu aprisco. Se alimentam e depois pela porta que entraram elas vão sair, mas elas vão voltar, porque Jesus diz: eu sou a porta. Ele é a única porta que nos dá acesso, dá essa liberdade de entrarmos na presença de Deus, saímos do aprisco dele, saímos para fazer os nossos afazeres, mas nós estamos tendo o cuidado dele. Os seus olhos estão cuidando de cada um de nós, porque somos ovelhas do seu pasto, e ele não quer perder nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Você vê que tem um louvor, tem um louvor que o título é As 100 Ovelhas, né? E ali ele fala que o pastor, ele contou aquelas 100 ovelhas e faltava uma. E aquela uma que faltava, ele deixou as 99 no aprisco e foi pelas montanhas achar aquela ovelhinha perdida. E aquilo ali é uma figura de uma ovelha de Cristo desgarrada. E ali o pastor, ele vai até aquela ovelha e ele acha, ela desviou do rebanho, ele deixou as 99 no aprisco cuidadas. E o que é que ele fez? Ele foi pelas montanhas procurar aquela ovelha perdida, e ele achou essa ovelha perdida. E qual que era o estado desta ovelha? Ferida, tremendo de frio, jogada ao relento. E é assim que o diabo quer fazer com cada um dos crentes que se desviam dos caminhos do Senhor. Elas são feridas, elas são jogadas ao lixo, jogada ao relento. E nós não podemos jamais, irmãos, admitir que o inimigo venha ter esse prazer de dar risada na cara do pai, de ver um filho tão desobediente a ponto do inimigo fazer dela escrava novamente. Nós não podemos jamais aceitar isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. João 15:10. Evangelho de João agora. É essa aí, ó. Veja, isso aí é um filme. É um filme do como Jesus age com as suas ovelhas. Jesus, ele sente angústia quando uma ovelha se desgarra do seu aprisco, do seu rebanho. Veja que coisa linda. Pelas montanhas a buscá-la foi. Olha o estado. A encontrou gemendo. É assim que ela, sem Jesus, o crente vive. Frio, curou suas feridas, pois logo em A seus ferida é a ferida da ombros alma, pediu, voltou. que só o arrependimento e o perdão vai curar esta pessoa que estava nesse estado. Esse é o estado de uma ovelha desgarrada do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo de número é o 10. Versículo 10. Glória a Deus. Alguém falou 10 e eu escutei. Aqui Jesus está falando, ó: se guardares os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui ele está falando de novo, guardar os mandamentos, ou seja, guardar a sua palavra, para que o amor de Deus esteja aperfeiçoado no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Se a palavra de Deus, se nós não guardarmos a palavra de Deus, esse amor dele não pode estar em nós.
Isso é muito sério, irmãos. Quando o salmista ele fala no Salmo 119 que ele guardou a palavra para não pecar contra Deus, estava falando justo isso, para que o amor de Deus nunca fosse retirado dele. Deus é o que examina os nossos corações, e se Ele encontra a sua palavra, Ele sabe que nós estamos amando a Ele, respeitando a Ele, obedecendo a Ele. Ele não olha para a nossa fisionomia, para a nossa roupa, Ele não olha para nada, o que Ele olha é para o nosso coração, em nome de Jesus. Se você olhar o versículo 3 de João 15, olha o que Jesus diz, ó. Vê o versículo 2, o versículo, pega o 1, 2 e o 3. Jesus ele diz, eu sou a videira, vós as varas, vós as varas. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho. Então você percebe que o que limpa, o que nos limpa, é a palavra de Deus. Os irmãos lembram o que o escritor de Hebreu ele fala lá? Que a espada de Deus, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, ela corta para lá, corta para cá. Essa espada, a palavra ela trabalha como uma espada mesmo, é a própria palavra de Deus, é a espada de Deus. Para ela tirar, arrancar de nós tudo aquilo que não lhe agrada. E é através da palavra que vem a libertação. A fé é gerada pelo quê? Pela palavra. E quando essa fé ela vem, você toma posse daquilo que é seu, você entende. E aí a própria palavra, que é o próprio Jesus, a palavra não é o próprio Jesus, sim ou não? Se Jesus está no meu coração, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então não resta dúvida que a palavra de Deus é o que nos lapida, que nos limpa, que nos liberta, que alimenta o nosso espírito e que nos gera a fé viva no nosso coração, porque ela é o próprio Jesus. O 4, estais em mim. Aqui Jesus está dizendo, permaneçam em mim, na minha palavra. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós. Aqui Jesus fala de mim e de você. Se não estiverdes em mim, nós não podemos fazer absolutamente nada, se não estivermos ligados na videira que é o Senhor Jesus. Para que possamos continuar sendo filhos, amados por Deus, nós precisamos estar ligados no Senhor Jesus. Para que eu tenha vida espiritual, eu preciso estar ligado na vida que é o Senhor Jesus. Ele que me dá vida. Fora dele não tem vida. Está dando para entender, igreja de Cristo? Ele é a vida. Se Jesus retirar de mim, eu morri. Para entender melhor, se eu me separar de Jesus, para entender melhor, eu morri espiritualmente, não tenho mais vida. E aí é onde entra uma batalha espiritual, para que nós sejamos firmes na fé. Não vamos esquecer o sacrifício da cruz, lembrando que Jesus aceitou pagar o preço por nós. Eu preciso entender
que eu não posso me desligar mais dele. É como uma tomada ligada na força, ela só tem energia se estiver ligada. Se puxar da tomada, essa caixa não funciona mais, não tem mais energia na caixa. Se eu tirar essa pilha desse microfone, você não vai ouvir mais minha voz no microfone. Não tem som, não tem vida fora do Senhor Jesus. E aí ele diz, a vida eterna, que nem ele ora em João 17, abra lá João 17, só mais 2 folhas para frente. João 17, versículo 3, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Glória a Deus e aleluia. Daqui a pouco nós já vamos orar em nome de Jesus, vamos encerrar. Não quero ser cansativo, amados. Aqui é a oração que Jesus faz pelos seus discípulos no João 17, ele diz assim, ó, Jesus falou essas coisas e levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. É chegado a hora de quê? De ele dar sua vida em resgate de mim e de você, irmãos. É isso aqui, essa oração que Jesus estava fazendo ao Pai antes dele morrer e ressuscitar e ir para a glória. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E aqui no 3, amados, presta atenção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna só vai existir enquanto estivermos ligados no Senhor Jesus. Enquanto o Senhor Jesus estiver conosco, nós estivermos com Ele. Aí nós entendemos a necessidade que nós temos de levar o Evangelho para toda criatura, para que as pessoas entendam que eles não têm vida fora do Senhor Jesus, são mortos espiritualmente e necessitam urgente do perdão para que eles tenham vida eterna, vida espiritual, e passem a fazer parte da família de Deus em nome de Jesus. Rapidamente aqui nós vamos no Apocalipse capítulo 2, versículo 7, para encerrar em nome de Jesus. Dois, 7. Amém, queridos? Aqui Jesus ele estava pregando a carta às 7 igrejas da Ásia. E aqui no versículo de número 7 do capítulo 2, ele diz assim, ó: quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. As igrejas, muitas das vezes se interpreta a igreja como um templo. Isso aqui é um templo, não é a igreja. A igreja sou eu e você. Então ele está falando as igrejas, eu estou falando as pessoas. Quem tem ouvido ouça, ou seja, você vê que aqui Jesus, quando ele se refere à igreja, está falando com pessoas, com nós cristãos, porque igreja, templo não tem ouvido para ouvir, parede não ouve nada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, às pessoas. Ao que vencer ao mundo, o pecado e Satanás, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E eu quero ler aqui uma nota desse versículo 7, que fala o seguinte, fala do vencedor. O vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Esse é o vencedor, que aqui o Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele cita, quando ele diz, o que vencer? Dar-lhe-eis de comer da árvore da vida. O vencedor é esse crente vencedor, que ele vence o mundo, o pecado e Satanás. Se nós vencermos esses 3 obstáculos, nós vamos nos assentar ao lado do Senhor Jesus
lá na glória. São esses 3 obstáculos que trabalham contra a minha salvação e contra a sua. Aí antes dele falar isso, o que é que ele falou no início do versículo? Quem tem ouvidos, ouça e guarde a minha palavra no seu coração. É isso que o Senhor Jesus está falando, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia. Vamos orar em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. Vamos falar com o Pai. Agradecer a Ele por nos amar tanto, e todo dia Ele nos traz a sua palavra para dizer que Ele é conosco todos os dias. Não tem que temer, é só confiar. Ele já nos deu uma fé para colocar em ação e dar um basta no inimigo, no mundo, e Satanás com todas as suas mentiras, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Nós entendemos perfeitamente, meu Deus, que precisamos, mais que tudo na nossa vida, é guardar a tua palavra nos nossos corações, porque a sua palavra, meu Deus, é o seu poder, é Jesus dentro de nós. E sabemos, meu Pai, que quando estamos unidos a Cristo, somos um só com Ele, e aí nós temos força para resistir ao mundo, ao pecado e a Satanás. E nesta hora, eu quero te louvar, meu Espírito Santo, pela sua presença aqui conosco, e eu peço que o Senhor tenha toda a liberdade para selar essas palavras nos nossos corações. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Sim, Senhor, adore a Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei Jesus que me salvou. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. O Espírito. Levante suas mãos para os céus e adora o Que Pai. desce como um fogo. Desça, meu Espírito Santo. Tenha Vem capacidade. sobre a minha vida e encha-me de novo. Espírito, Espírito, Sim, Senhor. que desce como um fogo, vem sobre a minha vida e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem sobre a minha vida e encha-me de novo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai descendo,
Vai descendo com a tua unção, meu Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés da tua igreja. A tua igreja te adora nesta hora, meu Espírito Santo. Vai tocando agora e tirando alguns bloqueios que tem ainda talvez na vida desta pessoa. Abra o entendimento pleno para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, meu Pai. Que não venhamos ser essas pessoas, meu Pai, que só somos ouvintes e não praticantes. Que todos possamos praticar a Tua verdade, a Tua palavra. Que possamos ser uma carta viva onde nós formos, Senhor. Sejamos testemunho, meu Pai, daquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor alcance a nossa família, aquele membro da nossa família que ainda está na rebeldia. Visita ele agora, Senhor. Visita esse marido, aquele filho, a filha. Faça eles entender, meu Pai, que sem o Senhor ninguém tem vida, ninguém vai a lugar nenhum. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa riqueza. Não temos bem maior do que o Senhor. O Senhor é tudo para nós. E faça essa massa de povo entender o quanto precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua ajuda, Pai, do Teu socorro. Necessitamos, meu Pai, do Senhor a cada minuto para respirar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo amor e o cuidado que tem pela nossa família, por cada um de nós. Obrigado por cada livramento. Obrigado, meu Espírito Santo, por nos dar sempre, meu Deus, a palavra que precisamos para nos mantermos vivos e alimentados em nome de Jesus. Aumente a fé da sua igreja, aumente o amor no coração de cada um, em o nome de Jesus. Nós precisamos da tua ajuda. Nos dê sabedoria, nos dê visão, abre o entendimento de cada um de nós, porque nós precisamos de visão, Senhor. Ajuda-me, Deus. É isso que nós oramos e te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é conosco aqui nesta noite, e o Senhor já está visitando os nossos lares agora também. Tire de lá tudo aquilo que estava fazendo mal, aquilo que estava sendo obstáculo, contenda, discórdia, desavença. Arranca do nosso meio em nome de Jesus. Santifica a nossa vida, santifique os nossos olhos, o nosso pensamento, santifica o nosso corpo, meu Pai. Necessitamos de santificação em nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, nos ajude a errar menos. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E você aplaude.